Professor Fred, mais uma vez, e hoje nós vamos trabalhar com a teleaula, que refere-se à segunda semana do PET Volume 2 de Língua Portuguesa. Como eu sempre falo, foi enviado um arquivo em PDF referente a essa semana do PET, então, de alguma forma, seja no seu computador, seja no seu smartphone, ou seja, de forma impressa, seria interessante que você acompanhasse essa teleaula com o material em mãos, tá certo? Qual o material? Do PET, volume 2, semana 2, tá ok? Outra coisa que eu sempre acho importante fazer para vocês é que o PET, ele referencia sempre um site de pesquisa relacionado ao assunto abordado. Então, eu sempre faço essa pesquisa para você, apresento aqui na teleaula, então, isso não vai constar aí no seu material do PET, mas é importante que você, se você achar necessário, você faça algumas anotações dessa pesquisa no seu caderno, para facilitar a resolução. Lembrando que, muito em breve, eu postarei um formulário referente também a essa teleaula. Então, vamos ficar atentos ao Conexão Escola, a sua sala virtual de língua portuguesa. Tudo bem? Então, vamos para a teleaula. Tema: Conto de Encantamento. Prezado ou prezado estudante, nesta semana você vai aplicar conhecimentos sobre a estrutura narrativa e os elementos da narrativa no gênero conto. No entanto, iremos trabalhar um tipo específico de narrativa, o conto de encantamento. Uma excelente semana de estudo para você. Breve apresentação. O conto de encantamento é uma narrativa popular caracterizada pelo elemento sobrenatural ou fantástico em que intervêm seres fabulosos, animais antropomórficos, objetos mágicos, etc. É comum nos contos de encantamento a presença de reis, rainhas, princesas e príncipes e elementos mágicos como fadas, espelhos mágicos, varinhas mágicas, animais falantes, entre outros. Sobre esse ponto de vista, a palavra encantamento remete ao feitiço ou estar sobre um efeito do mágico. Para saber mais, aí está o site que foi sugerido para você fazer uma pesquisa que tem a ver com esse assunto que a gente vai tratar. Então, qual que é a pesquisa? Onde que vai dar esse site? Vamos ver aí, ó. Contos de encantamento. Histórias de fadas e duende, caracterizadas pelo sobrenatural e maravilhoso, são os contos da Carochinha, Chapeuzinho Vermelho, Joãozinho e Maria, A Bela Adormecida, Branca de Neve, O Pequeno Polegar, Gata Borralheira ou Cinderela, etc. Os contos de fadas chegaram até nós principalmente através dos portugueses. Existem muitas versões desses contos, algumas foram adaptadas para o cinema através do desenho animado de Walt Disney, mas perdendo, muitas vezes, a essência desses contos. Portanto, é interessante e mais educativo conhecer as traduções diretas dos originais em alemão dos irmãos Grimm. Utilizei as traduções publicadas pela editora Quarup, coleção Era Uma Vez, Grimm, uma vez que não foi possível encontrar as traduções dos contos originais em francês de Charles Perrault. Existem muitas versões destes contos. Algumas foram adaptadas para o cinema através do desenho animado de Walt Disney. Desculpa aí, pessoal, repetiu. Vamos continuar. Os irmãos Grimm, Jacob e Wilhelm Grimm, detalhe de uma pintura de E. Gerichau Burman, Stalichas, Museu de Berlim. Então, esse aí é um quadro dos irmãos Grimm, né, que está lá no Museu de Berlim, tá bom? Então, ó, Jacob Grimm, linguista e escritor alemão, Hanau, 1785, Berlim, 1863. Membro da Academia de Ciências de Berlim, em 1841, foi o fundador da filologia alemã, reunindo ao lado de seu irmão Wilhelm,
Hanau, 1786, Berlim, 1859, antigos textos germânicos. Juntos publicaram sobre a epopeia heróica antiga alemã, 1811, Contos de Fadas, 1812, Lendas Alemãs, 1816, 1818, Uma História da Língua Alemã, 1848, e um Dicionário da Língua Alemã, 1854, 1862, publicação concluída em 1961. Os irmãos Green empreenderam uma pesquisa que tinha, em princípio, dois objetivos principais: o levantamento dos elementos linguísticos para a fundamentação do estudo da língua alemã do ponto de vista filológico. Filológico, pessoal, diz respeito à filologia, está ligado à origem, né? Principalmente a origem das palavras, tá certo? E a fixação dos textos do folclore literário germânico como expressão do povo. Para isso, percorreram as mais longínquas regiões de sua terra, registrando as narrativas orais que transitavam entre as camadas pobres da população, tendo nos habitantes locais informantes indispensáveis. A influência da literatura francesa da época no trabalho final dos autores alemães não se comprova. No entanto, supõe-se que os 11 volumes da Biblioteca Azul de Friedrich Johann Justin Berthoud, a mais importante coleção de traduções dos contos franceses daquele tempo, estivessem à disposição dos irmãos Grimm, da mesma forma que as narrativas dos jovens Hassenplug trouxeram muitas referências do folclore francês. Charles Perrault, escritor francês, Paris, 1628, 1703. Controlador-geral da Superintendência das Construções, entrou para a Academia Francesa, 1671, onde retomou a aquarela dos antigos e dos modernos, em um século de Luís o Grande, envolvido em uma longa polêmica, particularmente com Boileau, publicou Parallèles de Anciens et de Modernes, 1688-1698, onde considerava os clássicos modernos superiores aos antigos. Autor de Os Homens Ilustres, que apareceram na França no século XVII, 1697 e 1701, tornou-se célebre, porém, com os contos que recolheu para divertir as crianças. As histórias e contos do passado, publicados com o título de Contos da Mamãe Gansa, 1697, no qual figuram, entre outros, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Gato de Botas e Barba Azul. Aí de onde foi retirado, né, as referências, né, da pesquisa, né? Atividades. Você conhece a história original da Princesa e o Sapo? Ou a versão mais conhecida dessa narrativa? Escrita pelos irmãos Grimm, a versão mais famosa é bem diferente daquela contada pela Walt Disney Animation Studios. Na história dos irmãos Grimm, não há personagens bondosos e altruístas, tampouco músicas que deixam o cenário ainda mais mágico. Nessa versão, quando a princesa encontra o sapo, não há história de amor ou beijo da moça no príncipe encantado. Pessoal, então, essas atividades aí, eu esqueci de falar, é importante que você já esteja com o material em mãos para acompanhar, porque a partir das atividades aí, já é o material do PET, tá bom? Então, vamos ver aí o conto aí, ó. Agora que você já sabe isso, leia o conto escrito pelos irmãos Grimm, dois escritores considerados os pais dos contos de fada. O Rei Sapo, irmãos Grimm. Há muito tempo, quando os desejos funcionavam, vivia um rei que tinha filhas muito belas. A mais jovem era tão linda que o sol, que já viu muito, ficava atônito sempre que iluminava seu rosto. Perto do castelo do rei, havia um bosque grande e escuro, no qual havia uma lagoa sobre uma velha árvore. Quando o dia era quente, a princesinha ia ao bosque e se sentava junto à fonte. Quando se aborrecia, pegava sua bola de ouro, a jogava alto e recolhia. Essa bola era seu brinquedo favorito. Porém, aconteceu que uma das vezes que a princesa jogou a bola, esta não caiu em sua mão, mas sim no solo, rodando e caindo direto na água.
A princesa viu como ia desaparecendo na lagoa, que era profunda, tanto que não se via o fundo. Então começou a chorar, mais e mais forte, e não se consolava, e tanto se lamentava que alguém lhe disse: Que te aflige, princesa? Choras tanto que até as pedras sentiram pena. Olhou o lugar de onde vinha a voz e viu um sapo colocando sua enorme e feia cabeça fora da água. Ah, és tu, sapo, disse. Estou chorando por minha bola de ouro que caiu na lagoa. Calma, não chores, disse o sapo. Posso ajudar-te. Porém, que me darás se te devolver a bola? O que quiseres, querido sapo, disse ela. Minhas roupas, minhas pérolas, minhas joias, a coroa de ouro que levo. O sapo disse: Não me interessam tuas roupas, tuas pérolas, nem tuas joias, nem a coroa. Porém, me prometes deixar-me ser teu companheiro e brincar contigo, sentar-se ao seu lado na mesa, comer teu pratinho de ouro, em teu pratinho de ouro, beber de teu copinho e dormir em tua cama? Se me prometestes isso, eu descerei e trarei sua bola de ouro. Aí tem uma imagem, uma ilustração, né, da princesa e do sapo. A imagem do príncipe sapo de Paul French, Medenheim, disponível nesse site aí, tá bom? Oh, sim, disse ela, te prometo tudo o que quiseres, porém devolve minha bola. Mas pensou, fala como um tolo, tudo o que faz é sentar-se na água com outros sapos e coachar. Não pode ser companheiro de um ser humano. O sapo, uma vez recebida a promessa, meteu a cabeça na água e mergulhou. Pouco depois, voltou nadando com a bola na boca e a lançou na grama. A princesinha estava encantada de ver seu precioso brinquedo outra vez. Colheu-a e saiu correndo com ela. Espera, espera, disse o sapo, leva-me. Não posso correr tanto como tu. Mas de nada serviu coachar atrás dela tão forte quanto pôde. Ela não escutou e correu para casa, esquecendo o pobre sapo, que se viu obrigado a voltar à lagoa outra vez. No dia seguinte, quando ela se sentou à mesa com o rei e toda a corte, estava comendo em seu pratinho de ouro e algo veio arrastando-se. Splash, splish, splash, pela escada de mármore. Quando chegou ao alto, chamou à porta e gritou: Princesa, jovem princesa, abra a porta. Princesa, jovem princesa, abre a porta. Minha filha, por que estás assustada? Há um gigante aí fora que te quer levar? Ah, não, respondeu ela. Não é um gigante, senão um sapo. O que quer o sapo de ti? Ah, querido pai, estava jogando no bosque junto à lagoa quando minha bola de ouro caiu na água. Como gritei muito, o sapo a devolveu. E porque insistiu muito, prometi-lhe que seria meu companheiro, porém nunca pensei que seria capaz de sair da água. Entretanto, o sapo chamou à porta outra vez e gritou: Princesa, jovem princesa, abre a porta. Não lembras que me disseste na lagoa? Então o rei disse: Aquilo que prometestes deves cumprir. Deixa-o entrar. Ela abriu a porta, o sapo saltou e a seguiu até sua cadeira. Sentou-se e gritou: Sobe-me contigo. Ela o ignorou até que o rei lhe ordenou. Uma vez que o sapo estava na cadeira, quis sentar-se na mesa quando subiu e disse: Aproxima teu pratinho de ouro, porque devemos comer juntos. Ela o fez, porém se via que não de boa vontade. O sapo aproveitou para comer, porém ela enjoava a cada bocado. Em seguida, disse o sapo: Comi, estou satisfeito, mas estou cansado. Leva-me ao quarto, prepara a tua caminha de seda e nós dois vamos dormir. A princesa começou a chorar porque não gostava da ideia de que o sapo ia dormir na sua preciosa e limpa caminha. Porém, o rei se aborreceu e disse: Não devias desprezar aquele que te ajudou quando tinhas problemas. Assim, ela pegou o sapo com 2 dedos e o levou para cima e o deixou num canto. Porém, quando estava na cama, o sapo se arrastou até ela e disse: Estou cansado, eu também quero dormir. Sobe-me, senão conto a teu pai. A princesa ficou então muito aborrecida, pegou o sapo e jogou contra a parede.
Cale-se, bicho odioso, disse ela. Porém, quando caiu ao chão, não era um sapo, e sim um príncipe com preciosos olhos. Por desejo de seu pai, ele era seu companheiro e marido. Ele contou como havia sido encantado por uma bruxa malvada e que ninguém poderia livrá-lo do feitiço exceto ela. Também disse que no dia seguinte iriam todos juntos a seu reino. Foram dormir e na manhã seguinte, quando o sol se despertou, chegou uma carruagem puxada por 8 cavalos brancos com plumas de avestruz na cabeça. Estavam enfeitados com correntes de ouro. Atrás estava o jovem escudeiro do rei, Henrique. Henrique havia sido tão desgraçado quando seu senhor foi convertido em sapo que colocou 3 faixas de ferro rodeado em seu coração para se acaso estalasse de pesar a tristeza. A carruagem ia levar o jovem rei a seu reino. Henrique os ajudou a entrar e subiu atrás de novo, cheio de alegria pela libertação, e quando já chegavam a fazer uma parte do caminho, o filho do rei escutou um ruído atrás de si, como se algo tivesse quebrado. Assim, deu volta e gritou: Henrique, o carro está se rompendo. Não, amo, não é o carro, é uma faixa de meu coração. A coloquei por causa da minha grande dor quando era sapo e prisioneiro do feitiço. 2 vezes, mas enquanto estavam no caminho, algo fez ruído e cada vez o filho do rei pensou que o carro estava rompendo. Porém, eram apenas as faixas que estavam se desprendendo do coração de Henrique, porque seu senhor estava livre e era feliz. Então, aí o Rei e o Sapo, adaptado, que é divertido, 2018, disponível nesse site aí. Acesso em 27 de março de 2021. Após ler a versão dos irmãos Grimm, é hora de responder as questões que se seguem. Número 1. Lembrando, pessoal, que as respostas que nós vamos ver aí são modelos de resposta, tá certo? Se você achar que você consegue, se a sua resposta estiver diferente da minha, não quer dizer que a sua está errada e a minha certa, tá ok? São opiniões que podem ter divergido, tá ok? Então, vamos lá. Número 1. No gênero narrativo, as personagens são responsáveis pela progressão dos fatos na história. Letra A. Em geral, a personagem em torno da qual todas as ações se desenvolvem é chamada de protagonista. No conto lido, qual personagem é responsável pela progressão dos fatos na história? Descreva. A protagonista da história é a bela princesa, aparentemente uma garota da nobreza que não é capaz de cumprir suas promessas com vigor, pois é obrigada pelo pai a cumprir o que havia se comprometido com o sapo. Letra B. O antagonista é aquele que se opõe ao protagonista. No entanto, não precisa ser necessariamente uma personagem. Pode ser o próprio ambiente, um traço de personalidade do próprio herói ou uma ideia, origem dos conflitos da história. No conto lido, que personagem ou circunstâncias se opõe ao protagonista? A personagem que pode ser considerada antagonista, pois suas ações se opõem às ações do protagonista, é o sapo. Então, as ações que a gente pode falar aí, pessoal, estão relacionadas exatamente à promessa não cumprida da princesa, né? E o sapo foi atrás. Isso aí que dá exatamente o conflito entre os dois personagens. Antagonista não quer dizer, pessoal, exatamente que o sapo é o vilão da história. Quer dizer que as ações do sapo se contrapõem às ações da princesa. Tudo bem? Há um embate de ações ali. Por isso que o sapo eu considerei o antagonista da história, tá bom? Então, vamos continuar. Questão número 2. O enredo é o resultado da articulação entre o foco narrativo, personagens, espaço e tempo. Nesse sentido, o conto apresenta uma determinada ordem que será desequilibrada pelo surgimento de um conflito. Qual é o conflito estabelecido entre as personagens? O conflito é exatamente a promessa não cumprida da princesa para com o sapo. E o sapo foi cobrar a promessa da princesa lá no palácio, né? Bem na hora do jantar. Questão número 3. Em qual momento a história chega a um ponto máximo, ou seja, atinge seu clímax?
O clímax se dá quando o sapo vai ao palácio cobrar a promessa da princesa e esta recusa-se a cumprir, mas é obrigada a fazê-lo por seu pai, o rei. Resolvido o conflito, uma nova situação se estabelece e põe fim à história. O que ocorre no desfecho da narrativa, ou seja, quais são os acontecimentos finais do conto? Ao irem para o quarto para dormir, o sapo revela-se ser um príncipe muito importante e que fora amaldiçoado. No entanto, este volta a ser príncipe, pois o encanto poderia ser quebrado pela princesa e esta já havia sido prometida em casamento ao sapo, que voltaria a se tornar príncipe. Número 5. Qual a mensagem transmitida pelo conto? Basicamente, a mensagem transmitida é que não devemos julgar o outro por sua aparência e devemos cumprir todos os compromissos que assumimos. Esses contos de fada, pessoal, sempre tem uma lição no final, tá certo? Então, a lição que eu tiro desse conto de fada aí são essas duas aí, tá bom? Questão número 6. Armazém do texto, 2018. O texto fala sobre, letra A princesa que virou sapo. Letra B, um sapo que prometeu um beijo à princesa. Letra C, a princesa que prometeu um beijo ao sapo. Letra D, um sapo que recuperou a bola da princesa no lago. Qual que é a resposta, pessoal? A nossa resposta é letra D, um sapo que recuperou a bola da princesa no lago. Tá ok? Aí as referências bibliográficas, né, de onde foi retirado todo esse material. E, pessoal, a gente está encerrando a nossa teleaula de hoje. Lembrando, pessoal, que eu sempre falo, essas respostas são modelo de resposta, não significa que você tem que copiar elas, né, com exceção da questão de múltipla escolha, né, todas as outras, você tem o direito de ter uma opinião diferente da minha, tá certo? Se a sua opinião, se a sua resposta for diferente da minha, não quer dizer que a sua resposta está errada e a minha correta, tá certo? Eu desejo para vocês bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.